Olá, vamos falar um pouquinho sobre o botão Backstage. Abrindo o Word e abrindo um novo documento, o que é o botão Backstage? O botão Backstage é o botão arquivo, ou o menu arquivo que nós tínhamos na versão 2003. A Microsoft na versão 2007, como comentei, trocou essa versão, esse botão Office, por esse botão Backstage por um botão redondo, chamado de botão Office. Deixe-me ver se eu tenho ainda o Word 2007 aqui na minha tela. Vou pesquisar. Se eu tiver o Word 2007 ainda instalado, eu consigo demonstrar como funcionava o Word. Vamos esperar, ele está fazendo a procura. Demora um pouquinho, pois a minha edição aqui da tela. Tenho sim. Deixa eu ver se eu consigo ainda executar o Word 2007. Vamos aguardar. Não é o Word 2013. Perceba que ele fez aqui a troca do termo que eu usei. Eu vou voltar. Vou pesquisar de novo. Apenas Word. E vou clicar aqui em 2007. Assim que eu cliquei sobre o Word de 2007, perceba que esse installer ele vai executar. Isso acontece quando nós temos mais de uma versão do próprio aplicativo no sistema operacional. O Windows Installer está tentando configurar essa versão 2007 para executar. Vou interromper essa gravação um instantinho para ver se ele vai conseguir ir até o final. Vamos ver se o Word vai conseguir ser iniciado. Mais uma parte da configuração dos arquivos de sistema. Finalmente ele concluiu e pediu para reiniciar o meu computador. Vou dizer não. Vou cancelar agora e ele vai abrir o Word de 2007. Assim espera, claro. Abriu. Então olha a diferença de visualização. Como eu expliquei na aula anterior sobre a régua, ela vinha desabilitada. Olha o botãozinho aqui. Se eu clicar sobre ele, a régua vai ser visível com os mesmos recursos que vimos anteriormente. Os botões, você está vendo que agora a faixa aqui ela é azul. E esse é o botão Office. Não existia o botão Backstage. Quando clicávamos no botão Office, é que tínhamos acesso aos itens que agora estão no botão Backstage. Perceba a diferença. O que a Microsoft fez foi que na versão 2010 ela acabou voltando o botão arquivo, chamando-o de Backstage, e na versão 2013 ele foi oficialmente colocado. Não há mais o botão Office nos aplicativos do pacote Office. Vou reduzir então aqui essa versão. O 2010, se você perceber, ele mudou os tons das cores e o botão agora Backstage, o arquivo voltou. Quando clicamos sobre ele, observe o que vai acontecer. Minha máquina está um pouquinho lenta. Demorou. Aqui está. Essa é a versão do botão arquivo, do item arquivo da versão 2010. Na versão 2013, quando abrimos o Word e pressionamos o botão arquivo ou o botão Backstage, você vai ver que mudou. A Microsoft, então, ela alterou nas versões do seu aplicativo do Word várias formas ou várias vezes essa opção. Se você então estava habituado com uma versão, não se preocupe, pois elas fazem exatamente a mesma coisa, só que com um visual, um layout diferenciado. Na versão 2013, nós temos os ícones maiores para que você possa utilizar as teclas de touch. A Microsoft tem expandido a sua linha de produtos para tablets, para celulares touch, então por isso que agora os botões eles aparecem mais espaçados. Quando clicamos então no botão Backstage, essa janela vai ser exibida. À esquerda nós temos um item com várias opções. Na parte central, um detalhe do comando e à direita aquilo que faz parte dele. Se clicarmos sobre informações, informações sobre o documento que está em edição serão exibidas, como por exemplo a possibilidade de protegê-lo, inspecionar para ver se há informações pessoais antes de você mandar para alguém, gerenciar as versões. Versões é um recurso legal que o Word tem feito, porque ele salva o documento a cada X momentos para que você possa ir editando de forma segura. Você pode voltar uma versão anterior de forma bem simplificada. Aqui nós temos as propriedades do nosso documento e olha que interessante, nas provas de certificação aparecem itens específicos de como você deve alterar as propriedades do documento. Se eu clicar aqui em propriedades e mostrar as propriedades avançadas, você vai ver que há muita informação que você pode editar no seu documento. Na parte geral, nós temos informações sobre ele. Como eu não salvei, não tem nada sendo exibida. Mas na parte de resumo eu posso trocar o título, o assunto, o autor, dizer quem é o gerente dessa pessoa, a empresa que trabalha, categoria, hiperlinks. Eu posso ver as estatísticas do documento, data que foi modificado, até a data da impressão de um documento eu posso exibir nessa tela de propriedades. Conteúdo
e personalizar. Esses recursos, então, podem ser exigidos aí de você numa prova de certificação. Por isso, reserve um tempinho e analise as informações que estão aqui. Além de informações, você tem a guia Novo. Quando clicamos no item Novo, nós vamos ver uma tela que você já conhece. É a tela inicial do Word quando abrimos o documento pela primeira vez, com os modelos. É por aqui que conseguimos fazer o download dos modelos na web. O comando Abrir permite você abrir documentos que foram salvos anteriormente. Como eu abri agora há pouco a minha apostila de Excel para poder mostrar durante a aula, ela aparece aqui na minha lista de documentos recentes. E o que é interessante é que eu posso vir até aqui, clicar nesse botão para fixar e esse documento não desaparece dessa lista. Se eu abrir 50, 60, 100 documentos, este aqui com certeza sempre vai estar aparecendo. Ao contrário, se ele estiver desmarcado. Se eu desmarcar esse item e abrir 20 documentos, esse sai da lista, porque os documentos recentes eles vão sendo reciclados. A possibilidade de abrir um documento também pode ser feita, além dos documentos recentes, na sua pasta do OneDrive pessoal, que é a nuvem, no computador e posso ainda adicionar outros locais, como a rede da sua empresa. Vou falar sobre isso numa aula específica. Salvar permite você salvar o documento que está em edição. Normalmente, quando clicamos em salvar, nós vamos salvar as alterações pela primeira vez, aquilo que nós começamos no documento em branco e vamos salvar. Depois, nós vamos utilizar o recurso salvar como, onde eu posso criar uma cópia do meu documento como se fosse uma planilha, uma matriz. Planilha não, matriz. Se eu tiver um documento, por exemplo, modelo de recibo, e quiser criar uma cópia dele e manter sempre o meu modelo em branco, eu posso usar o recurso salvar como. E da mesma forma como salvar e o salvar como, posso salvar meus arquivos na nuvem ou no próprio computador. Imprimir. Quando seleciono a opção imprimir, eu tenho aqui a possibilidade de escolher para qual impressora eu quero imprimir, configuração rápida de impressão, visualizar a impressão, alterar ou diminuir o zoom e ainda, clicando nesse botão, mandar imprimir depois de selecionar o número de cópias. Aquele botão que adicionamos impressão rápida não exibe essa tela. Toda vez que você quiser imprimir um documento, normalmente você tem que vir aqui em arquivo e imprimir. Com aquela impressão rápida, isso é desnecessário. Você ainda pode aqui na tela de imprimir, ver as propriedades da impressora e alterar, por exemplo, qualidade para normal, para rascunho. Compartilhar é um item bacana nas novas versões do pacote Office. O compartilhamento e a edição simultânea fazem parte de todos os aplicativos. Você pode convidar pessoas para editar simultaneamente um documento aqui junto com você. Só que para isso esse documento tem que ser salvo na nuvem. Eu posso compartilhar por e-mail, eu posso apresentar esse documento online, tipo uma conferência, ou eu posso postar num blog. Eu posso exportar o meu documento também no padrão PDF ou XPS. Note que o próprio Word já exporta o meu documento como PDF. Você que é um profissional liberal e precisa converter os seus arquivos para PDF, tem aqui um ótimo recurso. Nós vamos falar sobre PDF também durante o processo de salvamento. XPS é um padrão que a Microsoft criou parecido com o PDF. Ou eu posso salvar ainda em outros tipos de documento que está aqui. Clicando em alterar tipo, eu tenho uma lista aqui com vários tipos de documento, como um documento do Word antigo, um modelo de documento, um documento do Open Document, que é um documento aberto, para esses editores de texto aberto. Posso salvar como somente texto, um texto rico em formato, em HTML com um arquivo único, ou outro tipo. Fechar. Fecha o documento que está em edição, que é a mesma coisa que aquele atalho Ctrl F4 que fizemos anteriormente. Arquivo. Vamos abrir aqui um novo documento. Até a forma mais fácil é o Ctrl O, que é um documento novo. Temos ainda a possibilidade de alterar a minha conta. Você deve se recordar que eu comentei que não era aqui na parte superior que nós alterávamos a conta, mas sim aqui. Você pode mudar a sua foto, escrever algo sobre você para o seu perfil, sair da sua conta ou até mudar de conta. Se você quiser mudar inclusive o plano de fundo do seu Word, você tem aqui um item chamado plano de fundo do Office. Ele está configurado para o tipo nuvens. Eu posso colocar anéis de árvore, caligrafia. Conforme que eu vou passando o mouse sobre esse recurso, isso chama de visualização dinâmica, ele já mostra na parte de cima as alterações que estão sendo aplicadas. Eu vou deixar aqui em circuito. Acabei de alterar a forma. Outra coisa que podemos alterar é a cor, o tema do Office. Ele está definido como cinza claro. Eu posso trocar esse tema para branco,
como também posso trocar para cinza escuro. Cinza escuro, percebeu a diferença? Na hora você já consegue perceber as mudanças. Se eu deixar cinza escuro e pressionar lá o botão para voltar, imediatamente a minha área de trabalho foi alterada. Eu posso voltar para lá, para as minhas opções, para a conta, escolher, por exemplo, o branco, voltar para trás e você vai ver que os tons de cores vão mudando conforme eu vou fazendo a seleção. Aqui em conta você vai ver também que esse meu produto está ativado, ele está registrado, ele é do tipo Microsoft Home and Student e faz parte desse pacote os aplicativos Excel, este aqui é o OneNote, o PowerPoint e o Word. Há diversas versões de pacote, que se você tivesse outros itens apareceriam aqui também. Posso checar as atualizações dele ou verificar informações sobre o Word, como a versão exata que está rodando na minha máquina, que é a 2013, que é a compilação 15.0.4753. Há algumas informações sobre atualizações e informações do sistema. Por último, opções é o painel de controle geral do Word. É aqui que nós conseguimos alterar as configurações. Por exemplo, eu não quero mostrar a visualização dinâmica. Eu posso vir aqui e desativar. Você vai ver o que é isso depois. Aqui você pode alterar as informações do usuário, as iniciais. Aquele plano de fundo que trocamos, você pode trocar aqui também. Você pode escolher o tema e quando pressionar OK, será aplicado automaticamente. Todas essas informações elas estão aqui dentro das opções. Cuidado, porque quando eu clico em opções, eu tenho a possibilidade de alterar características importantes do Word. Se você mudou um item, tome cuidado, pois se alguma coisa não ficou de acordo com o que você esperava, volte e desative. Eu posso ativar ou desativar clicando nessas caixinhas. Se você quiser mudar a forma de revisão de texto, clique em revisão de texto. Se você quiser mudar a forma de salvar o seu documento, clique em salvar. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns recursos disso no decorrer do treinamento também. Vou entrar aqui, vou entrar em conta e vou mudar o plano não de submerso, mas para circuito novamente. Vou voltar para trás e a minha tela já está configurada. O botão Backstage será então utilizado quando você precisar manipular os seus documentos ou quando você precisar manipular informações aí do seu aplicativo. Vamos voltar e na próxima aula nós vamos começar a falar um pouco sobre teclas de atalho do Word. Até lá!